Queria começar aqui falando com vocês um pouquinho. Obrigado pela presença. O pessoal veio aí, algumas pessoas vieram de longe. Obrigado mesmo por participar aqui. Sobre esse tema, é a segunda vez que a gente fala aqui. E, bom, falando um pouquinho aí da Genux, o que a gente tem feito. A Genux é um projeto recente, de 2019. A gente faz muito a parte de BI para os clientes. Deixa eu até pegar aqui para vocês, mostrar, trazer aqui um pouquinho para vocês um pouquinho do que a gente tem feito para alguns clientes. A gente é parceiro Microsoft na parte de desenvolvimento. A gente tem aí, a Microsoft tem um ecossistema com distribuidores, com parceiros de desenvolvimento. A gente faz parte desse ecossistema e a gente tem trabalhado com alguns clientes para também atingir outros patamares aí com a Microsoft de relacionamento, tá? Eu sou o Eliezer, eu tenho 42 anos, eu trabalho há 25 anos na área de tecnologia. Muito desses anos aí voltado para a parte de dados, né? Aí, lá atrás com o Cognos, né? Que hoje ainda é IBM, mas eu confesso que eu não sei qual que é o market share, porque a Microsoft assumiu muito esse papel. Ela é líder. Se você olhar no Gartner, Microsoft, com toda a sua suíte de desenvolvimento de parte de dados, né, em cloud, ela domina o mercado. Tá? Eu quero trazer aqui para vocês também, apresentando um pouquinho do que a gente vai mostrar aqui, eu quero trazer um cliente nosso. Esse cliente, ele é do Rio de Janeiro. Ele veio para Intermodal fazer uma palestra, ele teve um stand super bacana lá na Intermodal. É um cliente de Comex, e aqui é um cliente nosso já há 3 anos, e ele apresentou na Intermodal um projeto que visa, na verdade, várias soluções dentro da empresa deles. A empresa é a Interfreight, e esses projetos de tecnologia, BI, desenvolvimento, entregou para eles um produto que eles colocam no mercado como diferencial. Então, a parte de analytics, a parte de gestão, sistemas também que a gente entregou com eles, ele trouxe essa solução para dentro de casa, e isso é um orgulho para a gente que estava lá presente. A gente sempre, todos os anos que eles vêm, eles convidam a gente com convidados especiais para ver a apresentação deles lá. Tá? Esse aqui é de outro evento. Vou jogar pro... Esse é o da Brad, de telas que a gente tem na nossa plataforma para fazer gestão de comércio por desvio. Então essa aqui é uma tela em que a gente faz o controle de ponta a ponta das operações, desde prontidão de carga até entrega na planta. Microsoft, e esse banco de dados é alimentado por APIs, por robôs e por upload de arquivos, e claro, também tem dados que têm que ser imputados manualmente. O fornecedor disse que a carga vai ficar pronta na data tal. Isso, claro, alguém está lendo o e-mail e está lançando o sistema. Entender gargalos de cada etapa, conseguir fazer um planejamento melhor de compras. Bom, aqui são os shorts, de telas que a gente tem na nossa falar um pouquinho desse produto, né? Normalmente, a gente fez até uma reunião para o cliente hoje que a gente explicou um pouco disso. Estava conversando com o Rafael sobre isso. Ferramentas de mercado, produtos, prateleira e o desenvolvimento voltado para entender o que o cliente precisa e desenvolver uma solução específica para ele. É aí que a gente atua, né? Então aquele short é para explicar justamente isso. O cliente que sabe do negócio dele, sabe as dores, ele traz para a gente desenvolve, entrega a solução que vai agregar, tá? Bom, beleza. Explicando um pouquinho só do evento aqui, a nossa querida Isabela de Seta vai fazer uma apresentação sobre a parte de gestão e estratégia de pessoas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pegar a apresentação da Isabela. Na sequência, o Rogério, que é o nosso especialista na área de BI e recursos humanos, ele vai falar sobre indicadores para People Analytics, tá? Deixa eu abrir aqui essa apresentação da Isa.
e apresentar. Isa, já vou te apresentar então para o pessoal. A dinâmica ia ser outra, mas aí teve trânsito, teve tudo, a gente vai dar uma corrida aqui em respeito a vocês, horário, tudo, tá? A ideia aqui também é que, agradecendo até vocês a presença aqui, a gente faça um projeto de assessment com vocês. Então, eu imagino que cada um de vocês, de repente, tem uma dor, uma planilha, um sistema que tem uma dor, a gente quer ajudar vocês a, de repente, a traçar uma estratégia para solucionar esse indicador. Então, é um caminho que a gente quer fazer para vocês, em agradecimento à presença de vocês aqui. Tá? Então, a Isabelle vai apresentar então para vocês. E aí, você quer que eu faça a apresentação pessoal? Você toca. Eu falo. Então, beleza. Bom, boa noite a todos. Acho que boa parte que já me conhece. Eu me chamo Isabelle Pichetto. Basicamente, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Por que eu faço isso, né? Agora foi. Então, falar da minha formação. Eu sou administradora de formação, tenho MBA em gestão empresarial, trabalhei 10 anos no mercado corporativo, tanto multinacional como startup, e tenho experiência em liderança e desenvolvimento de pessoas. Foi justamente por causa da minha experiência em liderança que eu percebi que eu tinha uma certa aptidão para ajudar as pessoas a crescerem e se desenvolverem. A partir daí, eu fiz uma transição de carreira, fiz algumas especializações na área de desenvolvimento, e hoje, basicamente, eu estou treinando, desenvolvendo pessoas e ajudando pequenas e médias empresas a estruturar um time de gestão, né, de pessoas, que acaba sendo um baita desafio, tá? E aí o Eliezer me convidou para vir falar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu acho muito importante. Como criar uma estratégia de gestão de pessoas eficientes. Primeiro, a gente precisa entender, para que eu preciso saber gerir pessoas? Qual a importância da gestão de pessoas hoje em dia numa empresa? Então, eu trouxe essa frase aqui. A gente precisa ter uma coisa muito clara em mente. Pessoas são o principal ativo de uma empresa. É por meio de uma gestão estratégica que você vai conseguir garantir que elas sejam capazes de atingir seu potencial pleno e assim contribuir para o sucesso da organização. Ou seja, sem pessoas você não consegue nada. Se você não entender que você precisa cuidar das pessoas, você precisa desenvolver e fazer com que elas cresçam, provavelmente você vai ter muita dificuldade em fazer com que a sua empresa cresça também. Tá? E aí foi pensando nisso que eu trouxe alguns dos prejuízos que uma empresa acaba tendo por não saber gerir bem as pessoas. Primeiro, conflito. Não sei se alguém aqui tem problema de conflito dentro da empresa. Outros colaboradores e liderança despreparadas. Acontece muito da empresa estar crescendo e aí ela está se estruturando, precisa criar novas áreas, e aí a pessoa que está ali mais tempo, ela coloca na liderança. Mas será que ela está mesmo apta para poder estar ali? Ou, de repente, você coloca a pessoa que ela é muito boa numa determinada área, mas para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver. E ela acaba se perdendo, tá? Erros de comunicação, influxo do trabalho, queda no engajamento e produtividade, aumento da rotatividade, aumento no custo de recrutamento e demissão. É muito mais caro recrutar e demitir do que treinar a pessoa. Acreditem em mim. E o comprometimento da marca. Você acaba se queimando no mercado, quando você não proporciona um ambiente de crescimento e desenvolvimento para as pessoas, tá? E aí eu trouxe 5 passos que eu entendo que são fundamentais para a gente ter uma boa estratégia de gestão de pessoas. O primeiro, e talvez um dos mais importantes, se não o mais importante, é a cultura organizacional. O que é cultura? Cultura nada mais é do que a forma como você faz o seu negócio. O que você tolera e principalmente o que você não tolera. É um conjunto de valores, normas, crenças, hábitos, práticas que orientam o comportamento de uma organização. Então, o que é a minha empresa? Quais são os meus diferenciais? Por que eu faço o que eu faço? Sabe? São sempre perguntas que precisam ser respondidas na ponta da língua de uma empresa, porque senão a empresa se perde completamente. E aí, eu recomendo que vocês façam sempre essa reflexão. Qual que é a missão? A gente ouve muito falar de missão, visão e valores da empresa, mas às vezes como algo bonito que fica na parede. Eu estruturo uma vez, guardo e nunca mais olho para aquilo. Pera, mas isso é para ser o norte. Por que sua empresa existe, aonde ela quer chegar e como vai fazer isso? É o significado dessas 3 palavrinhas, digamos assim. E a gente precisa entender isso e, principalmente, passar isso para os nossos funcionários. Tá? Para que todo mundo esteja alinhado. Claro, eles sabem quais são a missão, tá claro qual é o objetivo,
A liderança se comporta, por isso que não é só um negócio bonito no papel, na parede. Porque se você cria uma missão, visão e valores, mas não é algo que está dentro da liderança, algo intrínseco, que de fato a pessoa se comporta, não vai fazer sentido nenhum. Então a liderança precisa, em primeiro lugar, estar muito bem alinhada com esses papéis, tá? E todos os colaboradores precisam saber. E aí eu trouxe um exemplo de uma empresa que é referência em cultura organizacional, que é a Zappos. Não sei se todos aqui conhecem ou se já leram, tem um livro chamado Satisfação Garantida. Basicamente, a se destacou no mercado pela cultura de excelência e atendimento. E eles entenderam que, para eles se diferenciarem, se destacarem, eles podiam ser reconhecidos como um atendimento fora da curva. Então, eles têm os hábitos, por exemplo, de, às vezes eu lembro que estava lendo o livro, e a pessoa liga e às vezes fala assim, tô com um problema, sei lá, com meu cachorro. Aí, além de mandar o sapato para a pessoa, ele mandava um brinquedinho para o cachorro. Aí a pessoa ficava feliz, nossa, atendimento diferenciado. E a empresa acabou sendo reconhecida por causa disso. É a marca dela. Só que não é só sobre os clientes, sobre os colaboradores também. Porque se eu quero que os meus clientes estejam felizes, que eles me reconheçam como uma empresa diferenciada, que cuida do ser humano, eu também preciso cuidar do meu colaborador. Então, uma forma de você identificar qual é a cultura da sua empresa é pelo que vocês são reconhecidos. Pelo que a empresa é reconhecida. Isso provavelmente é a sua marca, e é isso que você deve identificar numa empresa, tá? E aqui eu trouxe algumas perguntas que precisam estar sempre, vocês precisam estar sempre questionando para estruturar uma cultura. Para que ela existe? Como que ela quer ser reconhecida? De que maneira a empresa entrega a solução? Qual que é o diferencial? As Zappos, por exemplo, é com atendimento. Do que você não abre mão no dia a dia? Se eu sou uma empresa que para mim o comprometimento é muito importante, eu tenho que deixar muito claro, por exemplo, para os meus funcionários que não pode chegar atrasado. Que eu não abro mão disso. E tem que estar claro. Quais são os elogios que você recebe dos clientes? Quanto mais estiver claro, mais intenso, mais forte a empresa, a cultura vai criar. Tá? Não se assuste, uma cultura forte ela não é criada do dia para a noite. Normalmente demanda um tempo. Em média, 2 anos para conseguir se estruturar e fortalecer e daí crescer. É um trabalho de formiguinha, dia a dia, de pouquinho em pouquinho, que isso vai acontecer. Dúvidas? Não? Eu vou passando correndo por causa do tempo, qualquer coisa vocês falam, tá? Segundo passo, estabeleça processos eficazes. Os processos organizacionais, eles determinam que todos tenham um modelo de atividade a seguir. Eles diminuem erro, aumentam o lucro, produtividade e qualidade no serviço. Então, é muito comum, por exemplo, no área comercial. A empresa pensa assim, bom, para eu vender bastante, eu vou contratar um baita do vendedor. Será? Será que você precisa mesmo contratar a melhor pessoa? Muitas vezes não é sobre o melhor vendedor, o melhor funcionário, e sim sobre o melhor processo. Tá? E aí, alguns pontos que a gente precisa refletir. Você não precisa contratar o melhor, você precisa ter o melhor processo. Porque você vai trazer o melhor, às vezes ele vem com vício, ele vem com alguma coisa de uma empresa que não é compatível com a sua. Agora, se você tem um processo redondo, qualquer pessoa mediana vai conseguir implementar. O Mercado Livre não tem nenhum vendedor. Mercado Livre? Você sabe? Mas ela é referência. Sim. Verdade. E é um dos processos mais rápidos de compra que a gente tem no Brasil hoje. Sim. E aí, se a gente pensar em processo, né, o famoso POP, o famoso... às vezes a gente peca muito, porque a gente acha que todo mundo sabe o funcionamento das coisas como a gente sabe. E tem uma frase que eu gosto de sempre repetir para as pessoas. O óbvio só é óbvio para olhos bem treinados. Então, às vezes eu sei como eu vou chegar, no meu computador, abrir um determinado sistema, enviar um pedido para o cliente, e eu acho que aquilo é muito fácil. Aí eu delego para um funcionário, aí ele pega e faz completamente diferente. Por quê? Falta de processo. Quanto mais processo, quanto mais desenhado, quanto mais claro, menor erro e menos trabalho você vai ter para ficar treinando a pessoa. Tá? Então, o processo é fundamental. Um exemplo muito bom disso é McDonald's. Qualquer pessoa trabalha no McDonald's. Por quê? Todo o processo é muito bem mapeado. Em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai saber exatamente o que tem que fazer. Não precisa pensar. Então, claro, é importante ter pessoas que pensam, que são inteligentes, mas principalmente na parte operacional, quanto mais bem desenhado o processo estiver, melhor será. E aí, para a gente montar um processo, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, identificar
identificar e mapear quais são os processos críticos da empresa. O que na minha empresa tem de processo que, se fizer errado, vai dar problema? O pessoal não pode errar de jeito nenhum. Provavelmente esse processo ele tem que estar desenhado de ponta a ponta no mais simples detalhe. Se tiver que colocar um print falando aperte aqui, coloque. Tá? Quais são os processos de maior impacto, né? Controle e execução dos processos e qualidade através de indicadores de desempenho. Então, às vezes, a gente pode achar que o processo está funcionando perfeitamente. Mas, de novo, para a gente, como é que eu mapeio se está funcionando, se as pessoas estão conseguindo executar e o resultado está sendo o resultado esperado. Tá? E aí, é importante que ele esteja documentado de uma maneira que qualquer pessoa consiga ler ou consiga entender, como se fosse uma criança de 5 anos. Se uma criança de 5 anos entender, se uma pessoa leiga, que não entende nada sobre o seu negócio, entendeu o que precisa ser feito, é sinal que o processo está funcionando. Tá? E isso vai te poupar muito retrabalho, muito erro, muitas coisas que acabam acontecendo no dia a dia da empresa. Terceiro, desenvolvimento de liderança. O papel da liderança é conduzir a equipe a partir de uma visão de futuro, garantindo o comprometimento das metas de forma harmônica. Pensa assim, ó, você é dono da empresa, você construiu uma empresa, você tem uma missão, visão e valores. Você vai estruturar o processo que vai te ajudar a chegar naquele resultado. Qual é o seu papel como gestor e como líder? Trazer a visão de futuro para as pessoas. Está o tempo todo falando para ela, olha, a gente vai chegar naquele lugar. É para lá que a gente está indo. Só que para a gente ir, a gente vai ter que bater essa e essa e essa meta, fazer isso, isso e isso, aquilo, para que a gente consiga. E quando chegar, você vai chegar comigo. Vamos junto? Esse é o papel de um líder, está sempre trazendo a visão para frente, tá? E aí, a liderança, ela sempre deve se comportar de acordo com a missão, visão e valores, e a maior ferramenta de liderança é o exemplo. Não adianta você exigir algo dos seus colaboradores se você não age daquela forma. Existem várias estratégias de gestão de pessoas, existem várias ferramentas que você pode usar sobre conhecer o perfil, sobre identificar quais as formas de valorização da pessoa e etc, etc. Mas, no final das contas, o que mais impacta é o seu exemplo. É como você se comporta. Às vezes você não tem todas essas informações, mas o seu comportamento faz com que as pessoas ajam na direção do que você quer. Porque você é o espelho. Claro que as ferramentas são importantíssimas e ajudam nisso. Tá? Mas não adianta você ter a ferramenta e você não ser referência. Uma empresa que é referência no desenvolvimento de liderança, a IBM, eles levam tão a sério que eles têm diversos programas que ajudam a construir e desenvolver liderança, então é uma coisa bem interessante também. Algumas sugestões. Eu sempre falo, quando eu atuo no desenvolvimento, eu ajudo algum líder, que ele precisa saber qual é o objetivo de vida do seu funcionário. Por quê? Porque lembra que eu falei que o papel do líder é trazer visão? Levar alguém para uma determinada visão? Se a sua visão não estiver alinhada com a visão de vida dele, não vai fazer sentido. Não se iluda, ele não vai trabalhar por você, pela sua empresa, ele trabalha por um objetivo dele pessoal. E você precisa saber qual é o objetivo para poder impulsioná-lo e fazer com que ele consiga chegar nesse resultado junto com você, tá? Busque desenvolver uma comunicação clara e assertiva. Quanto mais clara você for para a pessoa, melhor. E aqui eu trouxe algumas rotinas, eu trouxe muito mais para o lado de rotina do que o lado de conhecimento, talvez, da pessoa em si, que eu acho que são rotinas de acompanhamento que ajudam bastante na gestão. A rotina mensal de resultados, então todo mês sentar e entender com as pessoas, cara, como é que foi o mês? A gente atingiu as metas? O que deu certo? O que não deu certo? E não só o líder falar, mas principalmente a equipe trazer os pontos para que eles se desenvolvam. O sprint semanal, então não adianta também eu só olhar no final do mês o que aconteceu, eu tenho que olhar semana a semana para saber se as coisas estão sendo direcionadas de acordo com o que eu planejei para aquele mês. A matinal, e aí vai muito de área para área, mas basicamente para você entender, não é para gastar muito tempo. O que deu de errado, o que precisa ajustar no dia para que a pessoa consiga executar as atividades dela. E essa, para mim, é a maior ferramenta de gestão de pessoas que existe, que é o 1 a 1. É no 1 a 1 que você vai entender o que está acontecendo, é no 1 a 1 que você vai dar feedback, é no 1 a 1 que você vai desenvolver, é no 1 a 1 que você vai trazer metas, é no 1 a 1 que tudo acontece. Então, minha sugestão sempre muito forte é estabeleça uma rotina de pelo menos uma vez por mês, ter uma reunião individual com cada um dos seus funcionários, para bater os pontos de desenvolvimento, a meta e até a vida pessoal. Tá? E eu sempre abro um parênteses aqui, que precisa ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala de vida pessoal,
Porque em alguns lugares a pessoa usa muito aquele pessoal. Então, eu preciso entender como ser humano, como aquela pessoa está, e às vezes tem uma questão pessoal que está atrapalhando. Mas eu também preciso me posicionar que ali é um ambiente profissional, e ela precisa se desenvolver, crescer e entregar resultados, tá? O quarto passo é criar uma rotina de avaliação e recompensa. Então, beleza, eu criei uma cultura, eu sei quem eu sou, para onde eu estou indo, a empresa, como se estabeleci processos para estruturar e fazer com que tudo isso aconteça. Como líder, eu começo a puxar as pessoas para ir naquela direção. Agora eu preciso fazer com que as pessoas sejam reconhecidas e avaliadas e reconhecidas pelo que elas estão fazendo. Porque se elas entregarem resultados, se elas estiverem ali produzindo e não perceber a oportunidade de crescimento, pode ser que elas acabam se desmotivando, tá? Então, uma rotina de avaliação e recompensa valoriza os profissionais para levar satisfação e engajamento. E aí é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer e deixar uma reflexão. Os funcionários de vocês sabem quais são os resultados esperados por eles? Tá claro? Ou só você? Tá só na sua cabeça? Tá, de repente, documentado? Um e-mail, sei lá, algum tipo de acordo? Porque às vezes você está esperando uma coisa e nem faz ideia do que ele é esperado por ele. Por isso que a comunicação também é muito importante. Ele tem clareza do que está acertando ou errando? Tem gestor que não gosta de corrigir a pessoa, né? Ou de chamar a atenção. Fica com receio, fica resmungando para si mesmo. A pessoa chega atrasada todo dia. Mas aí, quantas vezes você chegou e falou, vamos ajustar o horário? Isso é importante. E como você reconhece quem entrega além do resultado? Pensa que as pessoas são motivadas por reconhecimento. Existem formas diferentes de reconhecimento. Mas se eu entrego além e você nem dá um muito obrigada, para que eu vou entregar além de novo? Tem gente que vai querer dinheiro, tem gente que vai querer um abraço, tem gente que vai querer um parabéns, vai de pessoa para pessoa. Mas de alguma forma a gente precisa reconhecer quem está mandando bem, tá? E aqui uma empresa que é muito conhecida e que usa bastante a questão da avaliação é a Adobe, só que na verdade eles vão mais além. Eles não criam um ciclo de avaliação, é muito comum nas empresas ter avaliação de desempenho, né? A cada trimestre, a cada semestre, eu avalio as competências dos meus funcionários e os resultados, e a partir dali eu crio um PDI, um plano de desenvolvimento. A Adobe leva tão a sério essa questão de desenvolvimento, de avaliação de resultado, que isso é quase que instantâneo. Então eu preciso de um ciclo, eu vou fazendo isso continuamente, os meus funcionários vão crescendo. E como resultado, aumentou a satisfação e reduziu a rotatividade. Algumas sugestões, né? Estabeleça a meta mensal para cada pessoa. Isso deve estar alinhado com a visão da empresa. Então, se eu tenho como visão me tornar, sei lá, a maior empresa do setor industrial no Brasil até 2030. O que precisa acontecer para a gente chegar lá? Eu tenho que aumentar meu faturamento em, sei lá, 500%. Tá bom. Então, para aumentar o faturamento em 500%, quanto cada pessoa, cada vendedor precisa entregar por mês? Esse é o colocamento da pessoa. Quanto o meu time operacional tem que entregar em quanto tempo para reduzir custos? Ou para aumentar a eficiência? Tá? Sempre avalie seus colaboradores por 2 fatores: resultado e comportamento. O comportamento ele entra muito na questão cultural. Então, se para mim é importante o atendimento ao cliente, o meu funcionário está atendendo o cliente com excelência? Ele pode ser o mais competente do mundo, ele pode entregar o melhor resultado do mundo, mas se ele não estiver tratando bem o meu cliente, não faz sentido. E ele precisa entender que ele tem que alinhar as 2 coisas. Então, como ele deve se comportar e qual o resultado que ele tem que entregar. Feedback constantemente e recompense os que se destacam. Não precisa ser financeiro. Na verdade, o financeiro, quando você utiliza muito de recompensa financeira, isso deixa de ser motivador e passa a ser desmotivador. Porque, por exemplo, se eu tenho hábito, todo mês eu remunero, dou uma remuneração variável para quem entrega um bom resultado. Depois de 3 meses, a pessoa ela não vai mais entender que aquilo é um bônus. Na mente dela, aquilo faz parte do salário. E o que acontece é que quando ela não recebe, ela fica desmotivada. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com esse aspecto financeiro. Às vezes uma viagem, um almoço, um day off é muito mais motivador do que a grana em si, tá? E o quinto passo é estimule o trabalho em equipe.
empresa é uma organização movida por pessoas. Se os seus colaboradores não souberem trabalhar em equipe, o dia a dia vai ficar muito mais difícil, tá? E quem sabe trabalhar em equipe contribui para um clima organizacional positivo, elimina grandes falhas, tem alta produtividade, garante agilidade nos processos e nos projetos. A gente sabe que é bom, tá? Quando a gente está num ambiente positivo, a gente tende a produzir muito mais. A gente se torna mais criativo, a gente foca mais nas coisas, a gente compartilha mais as ideias, então às vezes tem uma coisa que eu não estou enxergando, mas se eu viro para o lado e converso com alguém, pro lado, ou seja por conferência, ou por mensagem, ou seja lá o que for, a pessoa pode trazer uma solução. Mas se eu não tenho senso de equipe, eu não vou conseguir desenvolver isso, tá? Então, uma pergunta, como que é o clima entre os seus colaboradores? Eles se veem como uma equipe, como um time, ou como adversários? Há um senso de competição? Pode até ser, desde que seja saudável, mas eles precisam entender que estão todos indo para o mesmo lugar. A empresa possui uma meta coletiva. Uma forma de trazer ou de alimentar o senso de equipe é estruturar uma meta coletiva. Hoje eu estava conversando com um cliente e ele estava falando, eu tenho 2 representantes e eles trabalham competitivo, um contra o outro. Eu falei, tá bom, então cria uma meta em que eles vão ter que entregar juntos. Bom, eles vão ter que se ajudar, vão ter que se entender, porque é o resultado dos dois. Então uma meta coletiva é uma maneira de incentivar o trabalho em equipe, tá? E também sempre que há ações que promovem interação. Às vezes um happy hour, ou uma coisa assim, um evento de encerramento de semestre, de trimestre, qualquer coisa para estimular mais descontraído, para estimular que as pessoas se conheçam e interagem cada vez mais. É bom quando a gente trabalha com pessoas que a gente tem uma conexão pessoal também, torna um clima muito mais leve e esse tipo de interação contribui. Uma empresa que é muito conhecida pelo trabalho em equipe é a Pixar. Então, eles estão sempre incentivando o trabalho aberto, feedback contínuo em equipes. Eu trabalhei numa empresa que a cultura principal era a franqueza. Então, o que significa franqueza? Eu chegava para a pessoa que trabalhava comigo e falava, não tá legal isso, vamos fazer assim, 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 sabe? Pronto, resolvi ali mesmo. Melhor do que levar para a liderança conversar com um, conversar com o outro. Então, estimule isso também entre os colaboradores, isso vai te poupar, isso vai trazer amadurecimento e vai fazer com que a equipe ande mais unida. Claro, precisa ter maturidade. Precisa entender que não é uma crítica e sim é uma construção, tá? Sugestões, como eu falei, metas coletivas, auxílio entre um colaborador e o outro. Então, às vezes tem um colaborador que ele entende melhor de um processo, bota ele para ajudar o outro que precisa de ajuda, bota ele para se relacionarem, para se ajudarem. Reconheça publicamente os que se destacam em ajudar a equipe. Então, se tem alguém que está sempre ajudando, fala, cara, parabéns. Eu vi que você ajudou fulano nesse ponto. Por quê? Se eu vejo que alguém está sendo reconhecido, eu também vou querer fazer aquilo, tá? E promova atividades de interação. São algumas dicas que vão ajudar. E aí, para finalizar, de forma bem objetiva, eu trouxe uma frase que eu acho que é muito importante quando a gente fala em gestão de pessoas, que é, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao colocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. No final das contas, somos humanos, então, seja o nosso colaborador, seja o nosso cliente, seja o nosso fornecedor, são pessoas. E sempre quando for me relacionar com pessoas, eu preciso entender que eu estou ali de frente de um ser humano, baixar, se conectar, entender um pouquinho mais. É isso, meu muito obrigado, meus contatos para quem ainda não quer, quem quiser depois conversar, entender um pouquinho mais sobre estratégia de gestão, fica aberto. Isso, deixa eu fazer um comentário, uma pergunta mais... você explicou para a gente aqui, colocou para a gente justamente como é importante você ter as pessoas da empresa no mesmo objetivo. E muitas das partes aqui que você comentou foi sobre liderança, então acredito que você pode falar um pouquinho mais. É muito importante então que as empresas, que a gente tenha treinamento, estrutura que você tem nos ajudado inclusive na Genux, treinando liderança nesse sentido, né? Como que você tem visto isso nas empresas? As empresas se preocupam com isso? Como você tem atuado com eles? Hoje um dos maiores desafios de uma empresa é desenvolvimento de liderança. Porque o que acontece é que na maior parte das vezes as pessoas são extremamente técnicas e elas têm um conhecimento muito profundo do negócio, da atividade, mas elas não sabem como gerir e direcionar pessoas. Então, se tem o primeiro ponto, as primeiras
resultados nas suas empresas são líderes. Primeiro eles precisam entender quem eles são, como eles agem, como eles comem, de onde vem, e entender como funcionam as pessoas de uma maneira geral. Que não é mais sobre o resultado, não é mais ele que faz o resultado. A equipe dele, acho que tem uma certa dificuldade. Ele não vai mais colocar a mão na massa. Ele tem que fazer estimular constantemente as pessoas a conseguir atingir o resultado. É um grande desafio dessa empresa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando você falou da 2 anos para construir uma cultura, isso toda semana tendo alguma ação específica. Tem O menor tempo de espaço seria toda semana. O que é uma cultura forte? É quando as pessoas já agem daquela maneira sem ninguém precisar falar. Aí o tempo é mais ou menos 2 anos. É por isso que é 2 anos. Porque já vai ser tão natural, já vai ter tão enraizado, que eu não vou tolerar, vou trazer sempre satisfação do cliente, né? Que é um ponto que é importante em muitas empresas. Eu vim de empresa com essa cultura. Então, vai estar tão forte que eu, Isabelle, como funcionária, não vou tolerar nenhuma pessoa que trate mal ou que distrate um cliente meu, que tem uma atitude que não seja favorável. E toda vez quando eu for fazer algo relacionado ao meu cliente, eu vou pensar nele antes para ver se eu estou tomando a decisão certa. Eu não preciso de ninguém me cobrando por isso, as pessoas já vão fazer automaticamente. E a cultura, ela provoca 2 coisas, atração e expulsão. Ou as pessoas estão ali porque amam aquela cultura e se identificam, e isso é um fator de empregabilidade, ou as pessoas odeiam a empresa também por causa da cultura. E a gente tem N casos, Ambev, ou ama ou odeia. XP, ou ama ou odeia. Posso trazer várias, um pessoal que eu atendo bastante, Prudential, ou ama ou odeia. O bom da cultura da empresa é que também as pessoas que se encaixam na cultura vão se dar bem na empresa. Sim, né? aí a performance vai lá no alto. E é muito claro, assim. E aí, quando eu fazia a estrutura de avaliação de desempenho, quando você olha uma pessoa que ela está empurrando com a barriga ali a parte comportamental, que é avaliar a cultura, a gente sabe que é questão de tempo para ela sair. Ela pode estar entregando os melhores resultados, mas não sustenta. Eu tenho uma pergunta interessante. Como que a gente lida com uma cultura de diversidade? Não na questão de gênero, de religião, mas sim na questão de geração. De acordo com o range de idade, as pessoas têm um comportamento muito diferente. Hoje, um adolescente de 15 anos até os 25 anos, ali, o comportamento dele é totalmente diferente de um de 25 ao 35 e assim vai. Porque eu tive uma vez uma experiência, eu contratei uma menina, ela tinha um salário bom, ela simplesmente falou, eu não vou trabalhar mais porque trabalhar e estudar é muito puxado. Então eu vou optar por estudar. E os comportamentos dela no dia a dia era muito estranho, eu não conseguia lidar com aquela situação. Eu não conseguia. De gerações. Então como que? Acho que isso deve ser um desafio gigantesco. É o maior desafio das empresas hoje, e acho que a pergunta que mais eu ouço e falo assim, existem algumas questões na nova geração. Primeiro é uma geração muito imediatista. O pessoal que está vindo aí já nasceu com o celular na mão. Então, tudo para ontem, para ontem, para ontem. Segundo, por ser imediatista, e acho que por não ter a cultura que nós, eu acredito que todos, não sei quantos anos você tem, deixa eu perguntar. Quantos anos? 20 alguma coisa? 20. Tô nessa faixa. Mas Mas eu não sou assim. Estão falando mal de você aqui. Não, de mim não, mas eu sei que não tem responsabilidade, que é assim mesmo. Tá bom. Esse caso, eu trabalho e estudo também. Na verdade, eu não tô mais trabalhando, mas estava até... Mas não A dica aí, deixa um comigo aí. Nossa, eu quiser, Passa o cartãozinho. já que eu preciso. Então, mas enfim, saí faz 2 semanas da empresa que eu tava, né? Mas tem muito. Eu vejo muito amigo assim na faculdade, mas é isso, é 880. Então a pessoa quer se dedicar a tudo e vai e se dedica no trabalho, na faculdade, ou começa a fazer alguma coisa e desiste porque não tem o pique e fica. Muito trabalho, e, nossa, tô cansado, tem que descansar. Então tem muito mimimi. E aí tem o problema de criação, Nós fomos criados que a gente tem que ficar numa empresa, trabalhar e se dedicar, e quanto mais tempo melhor, essa geração não tem isso. Por quê? Porque elas foram criadas com o celular na mão para não perturbar, digamos assim. Porque a maior parte dos pais estavam trabalhando. O que eles querem, o que eles buscam?
significado e propósito. Não adianta falar para ele que ele tem que ser comprometido, que ele tem que chegar cedo no trabalho, que ele tem que trabalhar 8 horas por dia, que ele tem que passar anos na empresa, que isso vai ser, ele não está nem para isso. Mas se você tiver uma empresa que tem um propósito, que se conecta com o que ele acha que é importante, há chances dele engajar e dele entrar. Existe muita pessoa boa no mercado com a sua idade também. Não sei se faz sentido, mas você busca significado e propósito, certo? Mas não só isso. Não sei, é que eu tenho o meu propósito já significado. Eu busco o meu propósito na empresa. Aí você tem que casar com o teu propósito. Sim. É isso. E mais do que salário, mais do que carreira. Mas eu acho que reforça a necessidade da empresa saber a missão, visão e valor, porque daí essa pessoa ela vai se identificar com isso e vai agarrar a empresa porque vai querer trabalhar ali. Exemplo disso, eu trabalho numa empresa muito tradicional, o Vespa, que ela mudou, fez um trabalho até de cultura, justamente porque ela precisava, né, se atualizar culturalmente para que as pessoas pudessem caber dentro daquele circuito, até porque novas pessoas vinham, né, e trabalhavam nisso, né? E aí, de novo, ame ou odeie, né? A gente tem, eu concordo com isso, não com aquilo, mas essa mudança teve que acontecer, né? Eles estão falando de mercado tradicional, financeiro, né? Porque essa é a nova realidade, e essas são as pessoas que de fato vão entregar valores, mas aquilo que eu percebo isso muito se a empresa tem propósito, acaba acolhendo essas pessoas nesse caminho, né? E entrega resultado que para ele faz sentido, né? A gente antes adequava a cultura da empresa e agora a empresa precisa também adequar, a cultura tem que bater, né? Eu estava falando até, acho que foi hoje também, que às vezes parece que a gente está num jardim de infância, né? Além de ser empresário, de liderar, de tocar a nossa empresa, em algum momento sim a gente vai ter que fazer o papel de educação. Sim, cara, tem uma menina que trabalha na Infelizmente. da minha esposa e um dia ela teve um problema na casa dela e do nada ela ligou para minha esposa e falou: estou numa ponte, vou pular e vou me matar. Ou seja, minha esposa se transformou em mãe para tentar acalmar a funcionária, cuidar. Foi, nossa, muito estranho. É pesado. Eu disse educação e eu acho que eu entendo e que bom que a sua esposa conseguiu de alguma forma ajudar, mas eu digo de mentalidade. Sim. De reforçar, e porque a cultura é importante e tudo mais, mas de reforçar para as pessoas que estão ali que existe um trabalho, que existe um processo, e que existe uma visão, e que se estiver ali com você, a chance da pessoa crescer, de construir um negócio junto, sabe? Eu acho que tem 2 fatores aí que colaboram muito para isso ser pior. Um deles é a rede social, que faz com que aumente a ansiedade dessas pessoas em querer buscar as coisas, e a comparação. E a segunda é o excesso de informação, porque eles mudam de opinião muito rápido em virtude da quantidade de informação que eles recebem. Mas uma coisa que a gente está fazendo lá e tem dado certo, pelo menos quando a gente vai fazer a entrevista, né, a Isabelle faz o processo para a gente de mapeamento, eu gosto muito de entender a origem daquela pessoa, como é o comportamento dela com os pais, com os irmãos, com a família, o papel dela lá dentro. Já aconteceu dando entrevista, conversar com a pessoa que era candidato, e aí eu perguntar para ela assim: cara, quem que é a pessoa mais folgada da sua casa? A minha irmã. Por quê? Não me deixa em paz, eu preciso de paz. Eu não gosto de ninguém no meu pé. Pô, eu sou chefe da pessoa, eu vou ter que cobrar ela por resultado. Se ela não gosta de ninguém no pé, cara, não é a irmã dela que é o problema. Então, às vezes, você consegue ali num processo, às vezes, perguntas que vão trazer esse tipo de comportamento que, cara, você vai ver que não vai dar certo. Você vai cobrar a pessoa e ela vai espanar na primeira cobrança que fizer. Porque ela não está acostumada com isso. Se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe, qualquer funcionário serve. Não. Aqui dentro da minha empresa precisa de uma disciplina. Eu vou te cobrar porque eu sou seu chefe. Então, né, quais pessoas... Porque não são todos os jovens da geração, são alguns. E quanto mais a seleção está mais tiver, difícil. melhor. A seleção está mais difícil. Mas ainda é possível, viu? Ainda tem bons. Mas, às vezes, Pra mim, na foi nossa mais fácil. geração, eles falavam isso da gente, que era difícil na nossa geração também. Porque são gerações Porque diferentes. mudou, sim. É conflito de gerações, né? Aqui acho que tem bastante ponto da crença, né, Isa? Porque assim, a crença você não vai mudar, dificilmente você vai mudar.
não é o ponto de convergência que você vai achar com a empresa e com as outras pessoas. Né? Depende, acho que muda, vai de pessoa para pessoa, e por isso que eu voto no fator cultura e no fator educação. E aí, quando eu falo educação, é de reforçar constantemente que aquilo é importante para a pessoa. Eu vou dar um exemplo, uma empresa que para mim é referência, que foi o que eu vivi de cultura, é a Stone Pagamento. A Stone se tornou Stone por causa da cultura dela. Quando eu atuei lá, eu entrei na empresa em 2017, e eu vi uma maquininha na rua e tirava foto, que era novidade. Mas desde os primórdios lá, quando era só mato, ele já falava, a gente vai construir a maior empresa de meio de pagamento do país. A gente vai incomodar o mercado e a gente vai fazer isso através do atendimento ao cliente. Quando eu saí de lá, tipo... Você trabalhou na Stone também? Trabalhei, mas eu ainda era terceirizado, mas quando eu saí... Que ano você trabalhou lá? Em 2021. Ah, e foi quando saiu? Eles me fizeram muita proposta para poder ficar. Eu queria, falei, não, por agora não, estou com outro planejamento de vida. Mas em termos de liderança, de lidar com os colaboradores, existiam muitos processos bem definidos e bem organizados. E você vive, transpira aquilo. O AU, tinha um grito de guerra, até você tira até pelo comercial, AU. A Então, menina no você carnaval, reforça, né? Que foi fazer o store. Você reforça tanto aquilo para a pessoa que aquilo se torna uma verdade. Eu acho que se é desde o começo, por exemplo, da empresa, é mais fácil. Né? Daí, de repente, não precisa esperar os 2 anos. Porque você já vai atrair o funcionário por conta disso. Pelas então... características que você quer. Exato. Por isso que desde o início é importante. Quanto menor, mais forte isso vai ficando. E eles foram desde o início. E isso fez a história de história. Isso faz qualquer pessoa. Boca Rosa porque ela tem isso. A gente tem um menino no nosso atendimento que ele era garçom. Tinha uma empresa de suporte e esse funcionário era garçom. Mas ele conta que assim, ele sofria muita humilhação no atendimento do cliente. Então ele sabe o que é fazer o atendimento do cliente e ter que se manter, né? O que a gente estava falando na aula de comportamento. Né? Mas você vê, quando eu perguntei para ele na entrevista por que ele queria mudar de área, ele falou assim, olha, eu me vejo na área de tecnologia crescendo e desenvolvendo. Lá é uma passagem, eu precisava cumprir, eu precisava ajudar meus pais. Então você vê que ele tinha aquele compromisso de ajudar, de entender o papel dele e ele precisava evoluir, que ele precisava seguir o caminho dele. Então ele estava bem decidido, ele sabia o caminho que ele queria seguir. Hoje é o melhor analista que eu tenho. Eu queria só colocar um ponto aqui, né? É o que você falou em relação a querer os melhores, os maiores, e às vezes o mediano vai fazer bem o processo. Quando você pega um currículo, será que você olha, qual a formação, qual a faculdade? De repente, se você pegar um da PUC, um da USP, né? E você pegar um da Unip, talvez esse da Unip vai te entregar muito mais, porque ele talvez tenha outras... Tem mais fome. E outras coisas para se provar. Sim. E um caminho para buscar que ninguém fez para ele. E às vezes a jornada dele foi maior do que alguém que teve mais facilidade para onde está. E aí, falando sobre crença, o Edson comentou uma coisa que eu lembrei, que é um trabalho também de mostrar para as pessoas. Às vezes a pessoa tem uma visão de mundo muito limitada. Sim. Então, eu gosto de trazer, sei lá, para uma pessoa que mora numa comunidade. Para ela, o sucesso é, sei lá, ter um emprego ali para ganhar R$2.000. Mas a partir do momento que ela entra num outro ambiente, que ela começa a enxergar que existem outras oportunidades, aí ela vai se desenvolvendo. Então, se motivar mais. Exato. Então a geração que está entrando, ela está com uma crença, uma forma de pensar. Mas quando você entra e você começa a mostrar que existe um outro caminho, vai acontecer com todo mundo? Não. Mas algumas pessoas sim. Você começa a ir quebrando a crença. Por quê? O ambiente molda. Por isso que o seu ambiente precisa estar muito bem definido. E você como líder sendo exemplo. Exato. Faz um pouco de amadurecimento também, essa questão de você... aonde você enxerga, né? A limitação da sua visão. Assim, tem a questão ambiental também, onde a pessoa está inserida, mas acho que tem muito... eu vejo muitas pessoas que vivem muito autocentradas e não veem muito fora o mundo e como que o mundo está rodando, como está se realizando. Acho que é muito desses jovens que você fala, sabe? Que a pessoa está muito, assim, tá no mundinho dela ali, ela não entende o todo, assim. Ela cresceu olhando o celular. Exato. Entendi. E quanto mais longe você está do chão, mais coisas você enxerga. E às vezes você mostra, existe um mundo fora do celular. Sim.
E acontece coisas sérias, uma pessoa simples que de repente não tem a visão, até corporativa, o cara já falou, pisa no ambiente de banco e fala, caramba, tem mais coisas pra gente... Né? E valoriza muito mais do que... sou do time contratar pessoas que vêm de baixo, porque eles dão a vida mesmo, assim, para poder entregar e se desenvolver, crescer, eles agarram oportunidades. Assim. Eu tenho uma curiosidade sobre sociedade, porque tem muitas empresas que implementam essa cultura. Segue esse critério de avaliação e você vai se tornar sócio. Como que isso aí funciona realmente, na real? Em que sentido? Vamos dizer, eu estou começando uma empresa agora e tem um monte de colaborador engajado comigo. E aí eu sinto que eles querem sociedade. Como lidar com isso? Devo criar abrir essa porta para esse cenário ou não? Se você achar que faz sentido para você, sim. O que é o fator positivo da sociedade, tá? Principalmente para uma empresa que está começando. Às vezes você não tem condição de reter aquela pessoa financeiramente. Sim, existem vários fatores de motivação, principalmente significado e propósito, mas o dinheiro continua sendo importante. Então, se eu tenho uma pessoa que ela entrega muito resultado, ele é diferenciado, eu não quero perder ele para o mercado, uma estratégia é dar ele oportunidade de sociedade. Por quê? Ele vai continuar entregando, ele vai querer ser sócio, e a partir do momento que ele é sócio, ele vai ter responsabilidade também com a empresa. Posso dar uma visão minha sobre Pode. isso também? É muito isso que você está comentando. E tem a questão do perfil da pessoa. Sim. Né? Que é isso? Tem gente que entrega muito resultado, mas de repente não é do perfil dela fazer parte de algo nesse nível. Porque vai entrar gestão, vai entrar ônus e bônus, né? Aumenta a dor de cabeça, tem gente que adora isso, tem gente que não. Então, primeiro ponto, cara, essa pessoa é legal. Primeiro ponto, eu acho que é legal que essa pessoa faça parte, né? Tenha parte do bolo, né? Segundo ponto, e tão importante quanto é entender se essa pessoa tem esse perfil. E tá tudo certo se ela não tiver, né? Mas tem que ser muito uma escolha da pessoa também. Uma coisa que é importante não fazer é forçar esse perfil a essa pessoa. Ela é boa, é a forma de você reter, então legal, vem aqui fazer parte. Cara, você quer mesmo. Como é que é isso para você? Você entende, né? Porque senão a gente pode ter uma parábola sobre a formiguinha, né? Que é justamente isso. O cara entrega muito, vamos colocar ela como chefe. Ela não queria ser chefe. E ela começa a não produzir mais, não entregar mais. Então tem esse cenário. Um exemplo que você pode usar, eu trabalhei numa empresa americana que tinha essa cultura. Quando você queria ir para uma posição de gestão, você fazia um estágio nela por um período antes de você assumir definitivamente. E eles faziam isso 3 meses antes com a pessoa com quem você ia assumir e nas férias dela você ia assumir integralmente. E aí você vai ver, porque tem uma coisa que é ditado popular, mas funciona bem, né? A gente só conhece as pessoas em 3 situações: no divórcio, na demissão ou quando você promove ela. Então, se você promover ela temporariamente e não der certo, você já vai saber que para seu sócio talvez não seja o ideal. E eles faziam muito isso, né? Aliás, fazem até hoje, são muito fortes aqui no Brasil, tem essa cultura de deixar o cara 3, 4 meses naquela posição para ver o comportamento dela antes de efetivar definitivamente. Acho que nessa linha é muito de você. É muito, talvez, de você fazer um exercício e imaginar assim, como que essa pessoa que eu estou projetando ela como sócio, como ela agiria, como ela se comportaria em determinadas situações e comparar isso ao que você faria, entender que nível de sinergia ou até de soluções diferentes que vai agregar pensamento, né? Não necessariamente a pessoa tem que agir ou pensar igual, mas tentar projetar isso, e o ponto dele é muito interessante de você praticar isso também, antes de repente tomar uma decisão dessa. Mas a sociedade pode ser bem pouca também, né? Isso Eu já que eu penso falar. tudo em forma legal, tipo assim, fala já pode mudar. Primeiro, não pode ser uma coisa banal, porque não pode virar sócio. Tem que ser o fora da curva. E tem que ser um percentual que Acho não que comprometa. Um bom cara para você seguir nisso é o time Rodrigo. Todo mundo trabalha na equipe dele, se tornou sócio, se provando ao longo do tempo que merecia ser sócio dele. E tocando pequenos projetos. Ó, tá aqui um projeto, isso aqui é seu, vamos ver como você vai se comportar ali. E teve os que deu errado, saiu. Porque Faz não parte precisa do ser jogo, é isso que eu da ia falar. empresa Eles toda, não pode ser permanecem. tipo assim, então você se provou, então a partir daqui esse projeto e outros
que entrarem você terá a sociedade de XPTO. E é muito entender qual o propósito da sua vida e da sua empresa que você quer e se faz sentido, né? Uma forma de saber isso também é um acesso chamado âncora de carreira. O quê? Âncora de carreira. Porque lá ele vai ter o que a pessoa almeja na carreira dela. Então, se é um cara que tem criatividade empreendedora, provavelmente ele tem um desejo, uma ambição de estar ali construindo uma empresa. Então, esse vai ser o cara que vai se estimular por isso. Se ele não tiver essa âncora muito alta, talvez não faça muito sentido para ele. Por mais que ele seja uma pessoa que entrega isso. Pessoal, eu vou pedir aqui, agradeço a Isa. A gente chama a discute isso. A Isa tem ajudado a gente na empresa com essa questão aí justamente de treinar líderes, de entender processos, missão de valor. Então, vocês sabem já, faz sentido ter ela aí no time ajudando nesse processo. Você comentou que até no processo seletivo a Isa tem ajudado, né? Sim, isso é bacana. sim. Na verdade, ela faz pra gente o primeiro teste, que é o DISC, e aí eu só vou pra conversa com as pessoas se fazer sentido pra pessoa que eu tô buscando, senão a gente nem perde tempo. Maravilha. Então, sigam, como vocês viram ali, sigam ela. É importante sim, ela participar do time. O Roger está preparado.